eu sou o professor Bruno Viana. Espero que todos estejam bem. O objetivo dessas videoaulas, dessa e de um grupo de videoaulas que a gente pretende gravar e disponibilizar para vocês, é discutir propriamente o Enem. É importante que vocês entendam a estrutura da prova, a estrutura dos seus itens, a estrutura da escala de proficiência e demais informações. E de posse disso, vocês consigam montar estratégias tanto de estudo quanto de resolução da prova. Ok? Assim como outros colegas do Colégio Pedro II, tanto do departamento de matemática quanto de outros departamentos, eu também prestei e presto ainda serviços ao INEP. Então a gente tem muito o que comentar, né? Vou começar a indagar vocês com a seguinte pergunta. Você se arriscaria a jogar um jogo sem conhecer as regras? Né? Então você vai para um jogo que você não conhece a regra. Se a resposta for não, vamos fazer uma analogia aí com a prova do Enem. Né? Será que você tem informações suficientes para encarar essa prova? Bem, o principal documento do Enem é a matriz de referência. Se você já leu, está de parabéns. Se você não leu, eu te convido a ler o principal documento da matriz, que é a matriz de referência do Enem. É ela o que vai dizer o que cai, o que não cai e de que maneira cai no Enem. Né? E vai trazer informações bastante importantes para você criar a sua estratégia de estudo. Né? Ela está disponível no próprio site do INEP. Né? Então, dá um pulinho lá, baixa a matriz de referência. Bem, a gente vai comentar por alto alguns detalhes dela. Eu vou mostrar, vou printei aqui na tela algumas partes da matriz de referência. Vamos a ela. Bem, pessoal, aí está então a primeira página aí do documento da matriz de referência do Enem. A primeira coisa que aparece são os eixos cognitivos. Né? Esses eixos cognitivos são 5 e eles são comuns a todas as áreas, ou seja, qualquer item do Enem pode estar abordando e exigindo um ou mais desses 5 eixos cognitivos. Né? A gente vai discutir mais tarde o que são distratores, mas eles são muito utilizados na criação de distratores, né? Mas isso a gente discute mais tarde. O primeiro eixo cognitivo é saber se quem está resolvendo o item domina ou não a linguagem, né? A norma culta da língua portuguesa, né? E faz uso dessas linguagens, das diversas linguagens também, a linguagem matemática, artística e científica, né? E da sua língua estrangeira de escolha, né? Bem, o segundo eixo cognitivo é a compreensão de fenômenos, né? Construir e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para compreender os fenômenos naturais, seja eles naturais, de processo histórico e geográfico, de produção tecnológica, até de manifestação artística. Bem, o terceiro a gente usa bastante matemática, que é o enfrentamento de situações-problemas, enfrentar situações-problemas, né? Esse enfrentar reúne aí um grupo de ações, um grupo de verbos, né? Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas para a tomada de decisão e enfrentar situações-problemas. O quarto é a construção de argumentação, né? Avalia se você consegue construir boas argumentações, né? E elaboração de propostas, né? Você utilizar as habilidades e as competências que você conseguiu desenvolver na sua escola básica para propor, né? Para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade, na tua realidade, né? Respeitando os valores humanos e considerando a diversidade cultural, né? Então, esses 5 eixos cognitivos, eles aparecem nos itens. Até um bom exercício, você quando estiver resolvendo um item do Enem, procurar saber se aquele item está avaliando um ou mais desses eixos. Bem, aqui está a segunda página da matriz de referência.
né? E aí ele vai comentar na parte de linguagens, né, as habilidades, né? Cada área do conhecimento tem 30 habilidades. Cada questão da prova, que a gente chama de item, né, cada item só pode avaliar uma única habilidade, né? Então, por exemplo, em língua portuguesa são 30 habilidades, só que essas 30 estão divididas por competência. Por exemplo, a competência da área 1 de língua portuguesa, ela tem 4 habilidades, H1, H2, H3 e H4. Né? A competência da área 2 tem outro grupo de habilidades, mas no total são 30 habilidades. Todas as áreas, 30 habilidades. Né? Bem, tá aí a de matemática. De matemática eu vou chamar a atenção para algumas. Né? Então, a competência 1, né, tem 5 habilidades de 30. Na competência 2, né, eu vou chamar a atenção para utilizar conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Né? Então, geometria é um assunto bastante cobrado no Enem, então chamar a atenção para essa habilidade. Perceba que a habilidade não é conteúdo, a habilidade é uma ação. Né? Então, por exemplo, um item que avalia a habilidade H6 quer saber se você consegue interpretar a localização e a movimentação de pessoas e objetos no espaço tridimensional e a sua representação no espaço bidimensional. Né? Então, tudo começa, todas as habilidades começam com um verbo. Né? Identificar, resolver, avaliar, utilizar, interpretar. Bem, na competência de área 3, de grandezas e medidas, eu vou chamar a atenção para H11, que é utilizar a noção de escala. Né? E na competência 4 eu vou chamar a atenção para H16. No decorrer dessa videoaula você vai entender por que eu estou chamando a atenção dessas. Né? Bem, a H16 é resolver situação-problema envolvendo variação de grandeza direta ou inversamente proporcionais. Né? Então, é trabalhar com o conceito de proporcionalidade. Bem, a competência de área 5, né, com 5 habilidades. A competência de área 6 eu estou chamando a atenção para H24, para a habilidade 24, que é utilizar informações expressas em gráficos e em tabelas para fazer inferências. E as 4 últimas habilidades, são 30, né, estão na competência de área 7, né, que envolve probabilidade estatística, H27 e H28, né, que trabalham principalmente com esses conceitos aí básicos de estatística e probabilidade. Bem, então aí estão as 30 habilidades de matemática. Convido a vocês a darem uma boa lida na matriz de referência como um todo, e principalmente nas 4 áreas, né, do conhecimento. E tá lendo com bastante calma cada uma das 30 habilidades. É isso que eles cobram. Cada item só pode avaliar uma única habilidade. Não existe uma questão da prova que estava tentando avaliar 2 habilidades ao mesmo tempo. Não. Só quero voltar e deixar claro que a habilidade não é conteúdo. A habilidade é uma ação. Tanto, né, que nas 4 áreas do conhecimento, né, tá aí, você tem 45 questões, né, e 30 habilidades. Então, é normal que as habilidades se repitam na prova. Né, algumas delas, pelo menos. Né? Então, tá aí as 4 áreas do conhecimento. Você vai ter 45 questões para cada uma delas, fora a redação. Bem, aí logo depois que na matriz de referência que acaba o comentário das habilidades, vem em anexo os conteúdos. Como eu disse, cada item, cada questão pode cobrar avaliar uma única habilidade, mas ela pode se valer de vários conteúdos, de um ou mais conteúdos. Né? Então você pode tranquilamente ter uma questão de gráfico que caia em probabilidade. Mas está usando 2 conteúdos. Ok, mas está avaliando uma única habilidade. Né? Tá aí o conteúdo, né, que pode cair de língua portuguesa. E de matemática eu vou chamar a atenção para os 5 grupos que eles foram divididos, em conhecimentos numéricos, geométricos, conhecimento estatístico e probabilidade, conhecimento algébrico e conhecimento algébrico e geométrico. Então aqui estão todos os conteúdos que podem cair no Enem. Né? Então tudo que pode cair no Enem, de conteúdo que você estudou aí no seu ensino fundamental e médio, está aqui.
Tem coisa que eu estudei no ensino médio que não cai? Tem. Até no fundamental tem. Então é importante que você leia os conteúdos que podem ser abordados ou não. Né? Bem, quais assuntos foram mais cobrados? Bem, essa tabela que eu vou apresentar agora é uma compilação minha, que eu já venho fazendo já há muito tempo. E está atualizada, está com o último Enem ali de 2019. Né? Vocês vão perceber que vocês vão ver de outros colegas que vão ter algumas diferenças, mas vocês vão perceber também que as diferenças são poucas. Né? Porque, por exemplo, uma questão de função afim eu posso resolver por equação da reta, que é geometria analítica, aí ele vai, encaixa em geometria analítica, eu encaixo em função afim. Escala você pode ter uma resolução mais algébrica, e eu optei em colocar a escala na parte de grandezas proporcionais e tudo mais. Então, a minha tabulação é essa e difere pouco da dos colegas. Né? O que eu quero chamar a atenção? Bem, qual é o assunto que mais cai no Enem? Desde 2009, desde o novo Enem, né? Que passou a ser a porta de entrada aí para as universidades públicas, né? E algumas particulares. O assunto que mais cai é proporção. Proporção, a gente tem 73, né, questões de proporção ao longo aí da história do Enem. Né? E proporção não é uma matéria do ensino médio. A gente acaba revendo proporção no ensino médio, mas seu primeiro contato com proporção foi lá no ensino fundamental. Né? O segundo assunto já é um assunto do ensino médio, que é geometria espacial. Né? Agora, o terceiro, geometria plana. O quarto, porcentagem. O quinto, análise gráfica e tabela, você vê no fundamental e no médio. Mas você começa a ver com volume grande no fundamental. Então, perceba, dos 5 primeiros assuntos, só tem um. Né? Os 5 primeiros assuntos que mais caem. Só tem um que é do ensino médio, que é geometria espacial. Né? E aí depois vem probabilidade, vem combinatória, vem funções, afim, exponencial, progressões, trigonometria, função quadrática. Mas os assuntos que mais caem estão lá no ensino fundamental. Né? Então, por isso que você tem que organizar o teu estudo, não ficar focando só na matéria do ensino médio. Né? E, principalmente, focar na matéria do ensino fundamental. Bem, quais os assuntos foram mais cobrados? Né? Os conteúdos mais cobrados, né? Propriamente dito. Bem, eu lembro que eu falei que a matriz de referência faz 5 subgrupos dos conteúdos de matemática? Então, esse site da TV Escola, né, que é o Percursos Matemáticos, que está indicado lá no nosso blog, ele agrupou, né, a parte de algébrico e geométrico com algébrico. Aí deu 18% das questões do Enem até hoje foram de álgebra e funções. 34,6% de números e operações. 26,1% de geometria. E 21,3% de estatística e probabilidade. Então, nessa tabulação que ele fez aí, ele acabou dividindo em 4 áreas, e você pode notar o peso que tem a geometria na prova. Né? A geometria tem um peso muito grande na prova. Né? E a parte de funções e álgebra, que é praticamente quase toda do ensino médio, tem 18% só. Bem, então eu aconselho muito a estudar por esse site. Né? Esse site tem informações muito importantes. Ele foi compilado por uma equipe, né, chefiada aí pelo professor Léo Acchio, que também é um dos colaboradores lá do INEP e é professor do CAP da UFRJ. Né? Bem, aí se você clicar, por exemplo, em grandezas e medidas, né? Bem, fui lá e cliquei em grandezas e medidas, o que vai aparecer? Vai aparecer um percurso para você ir clicando e estudando. E ele sugere essa ordem, né? Até porque é a ordem que você aprendeu isso daí no decorrer do ensino básico, lá do Fundamental 2 em diante. Então, você vai clicando, vão aparecendo questões e você vai resolvendo. Né? Questões do Enem. Né? Então, você clicou, por exemplo, foi lá em geometria, foi lá embaixo, clicou em cilindros, geometria espacial cilindros. Né? Vai aparecer um texto explicando como é que é cobrado e o que é, como é que o Enem cobra isso, como é que o Enem vê essa parte, que parte está, que está a parte de grandezas e medidas. E aí você dando continuidade, né, o que vem? Vem isso daí. Ó, só, apareceu uma questão de cilindro no Enem de 2014. Ela foi classificada como fácil. Né? E aí você vai percorrendo, vai fazendo, começando das mais fáceis, passando pelas médias e indo para a questão difícil, que foi uma questão de cilindro de 2019. Então está muito bem organizadinho.
né? É um site maravilhoso para você estudar por ele, né? Aí você clica em uma das questões, por exemplo, aparece a questão, né? Ele muda um pouquinho o modelo da questão, né? Mas ele muda só o texto base. Ele continua com a divisão de texto base, enunciado e opções. Então aparece a questão para você tentar resolver. E aí você, resolvendo, você clica na resposta e ele diz se você acertou ou não, né? Então eu achei muito e recomendo muito esse site de estudo para o Enem de matemática, né? Ok, e videoaulas? O que você recomenda, Bruno? Bem, as videoaulas eu recomendo fortemente o portal da matemática da UBMEP. Ah, mas não é para Olimpíada, não é mais com foco em Olimpíada? Não, não. A UBMEP tem vários canais, né? Os que têm um foco grande em Olimpíada é o PIC e o POT. O PIC, que é o Programa de Iniciação Científica, e o POC, que tem uma pegada mais firme na parte olímpica, que é o POT, né? Polo Olímpico de Treinamento Intensivo. O portal da matemática ele foi idealizado, né, pelo pessoal lá do INPA para trabalhar com todos os conteúdos de matemática básica, desde o 6º ano ao 3º ano aí do ensino médio, abordando até tópicos extras. É um trabalho muito bem feito, né? Eu super recomendo. E eu acho ele a fonte principal de videoaulas, porque você pode notar aqui, ó, que ele tem conteúdos do 6º ao 3º ano do ensino médio. E o que eu falei para você? O grosso do Enem está lá no ensino fundamental. Então tem videoaulas de assuntos que você provavelmente já deve ter esquecido e vale a pena revisitar, né? Vários professores do Colégio Pedro II gravaram as videoaulas. Eu gravei as do 6º ano, junto com o professor Fábio Henrique, do Colégio Militar, né? Tem o professor Cristiano Marcel, lá de Realengo, o professor Josimar do Centro, e vários outros colegas gravaram as videoaulas daí. Então, às vezes, você pode se deparar com algum de seus professores aí gravando essas videoaulas aí no portal da UBMEP, né? É óbvio que tem questões olímpicas nas aulas, nas últimas videoaulas, né? Mas, por exemplo, eu mesmo no 6º ano gravei questão do Enem, resolução de questão do Enem, né? Só para vocês terem uma noção. Bem, tá aí o professor Cristiano Marcel. E como é que funciona esses módulos, né? Por exemplo, eu cliquei no 8º ano, expressão algébrica e polinômio. Você pode notar aqui que tem 11 videoaulas disponíveis sobre esse assunto, e 13 exercícios resolvidos, um caderno de exercícios, 3 aplicativos e 2 materiais teóricos para você baixar tudo em PDF. Então está muito completo, todos os assuntos praticamente do ensino básico, quase todos, foram contemplados aí nesse portal. Então super recomendo, em matéria de videoaulas, o portal da matemática, né, que é uma parte do portal do saber. Tem física também, né, junto no portal do saber, que o portal da matemática é uma parte. Tudo da UBMEP, tudo você acha no site da UBMEP. Também tem um link lá no nosso blog. Bem, o que mais que tem? Tem o CP2 Digital, que é um trabalho muito bem feito, né, pelo próprio Colégio Pedro II. Né, quando você clica aqui em Enem, né, o que vai aparecer? Vai aparecer os links para cada um dos Enems, né? E aí tem de todas as matérias. Aí você escolhe, eu cliquei no Enem de 2018, por exemplo, na área de matemática. Aí aparecem as questões e embaixo das questões um vídeo gravado de maneira até bem profissional, né, por professores do Colégio Pedro II. Nesse caso é o professor Leandro, que já foi de São Cristóvão II e agora está no centro. Está em Caxias, aliás. Então, ele gravou vários, assim como o professor Andrezinho, que trabalha bastante pelo INEP também, né, o professor Rony, gravaram aí as videoaulas da resolução das questões desses Enems aí. Tem vários Enems aí. Bem, o que mais? Bem, se você já deve ter esbarrado com o canal do Rafael Procópio, né? Qualquer enunciado de questão que você digita no Google já aparece as videoaulas do Rafael. Né? Eu super recomendo também, um canal bem completo. Né? Na realidade é o canal de matemática que tem mais acesso hoje em dia, mas mesmo muito popular, é de uma qualidade muito legal. Super recomendo o canal do Matemática Rio do professor Rafael. Né? Bem, mais dicas. Bem, lá no nosso blog, né, de São Cristóvão 3, né, de matemática, tem os percursos educativos lá daquele que eu mostrei, né?
Tem o site da Khan Academy, que você pode estudar, principalmente a galera que está tentando o ACIT, que é o vestibular americano, eu super recomendo a Khan Academy. Tem o site do professor Walter Tadeu, que é um dos sites mais visitados aí para quem está estudando matemática. Walter Tadeu foi um professor de São Cristóvão III que se aposentou há pouco tempo. Eu mesmo utilizo muito o site dele. E tem o site das Olimpíadas, né? Além do portal, o site da UBMEP tem provas e soluções da própria UBMEP, o site da Canguru, o site da Matemática Sem Fronteiras e o CP2 Digital, que eu já mostrei aqui também, né? Tem um material escrito pelo professor Eduardo Vicente, que deve ser professor que é o professor do terceiro ano praticamente do ensino médio aí do Colégio Pedro II de São Cristóvão III. É um material que vale a pena também ser visitado. E tem videoaulas que eu mesmo gravei, e a professora Marilena, o professor Godinho também, listas de outros professores do departamento de São Cristóvão III. Então eu super recomendo que você entre no nosso blog, né? Bem, então para essa aula é isso. A gente vai gravar futuras aulas, né, comentando vários outros assuntos focados no Enem. Então, eu estou deixando aqui meu e-mail, estou à disposição aí para tirar qualquer dúvida, dar dica de estudo, o que vocês quiserem, eu estou à disposição, só mandar um e-mail. Tá bom? Espero que isso tenha sido útil e espero que nesse tempo aí de pandemia você aproveite o seu tempo livre para estudar de maneira correta, sempre pensando em aprender a aprender. Que isso você vai levar para a sua vida e vai te ajudar bastante no Enem. Então é isso. Grande abraço. Até o próximo vídeo.